Preciso falar também sobre o Flamengo. Você sabia que o rubro-negro tem mais de um time inteiro de jogadores do seu elenco que foram alvos de propostas ou sondagens nessa janela de transferências? O Cruzeiro beneficiado, surgiu essa especulação entre setoristas e dirigentes do Flamengo. Para completar, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre essa especulação que vem do Rio de Janeiro e dá conta de que o Cruzeiro teria sido o escolhido para ser beneficiado pela CBF com a mudança no calendário do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Só para você entender o contexto, a CBF anunciou nas últimas horas que o Campeonato Brasileiro não vai mais terminar em 21 de dezembro, e sim em 7 de dezembro. E esse período de alguns dias em dezembro vai ser ocupado pelas partidas de semifinal e final da Copa do Brasil. O primeiro a se posicionar de maneira absolutamente contrária foi o Flamengo, entendendo que ele foi muito prejudicado. Havia tido uma consulta da CBF, o Flamengo nem teve tempo de se posicionar quando a CBF já determinou tais mudanças. A reclamação do Fla se dá pelo fato de que ele teria 5 semanas livres para treinos e agora só vai ter uma única semana. Houve até jornalista rubro-negro declarado, afirmando que se o Flamengo pudesse ou soubesse que esse seria o desfecho do calendário, não teria poupado titulares nos jogos contra o Atlético Mineiro que causaram a eliminação na Copa do Brasil. Pois bem, em meio a toda essa reclamação e protestos do Flamengo, o rubro-negro deixou vazar que essa mudança teria a intenção de beneficiar o Cruzeiro. Posso estar sendo muito ingênuo, mas não vejo nenhuma chance ou nenhum motivo para que se mudasse para beneficiar o Cruzeiro. Qual a lógica de uma questão como essa? E, enfim, me parece uma grande teoria da conspiração. Por falar em teoria da conspiração e reclamações, registrar que Cruzeiro e Atlético se enfrentam na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na quarta-feira, jogo como mandante do Galo. E em BH, muita reclamação de torcedores do Atlético com o fato de o Galo ter enfrentado o São Paulo na noite de domingo, 24 horas depois do Cruzeiro, que havia jogado contra o Internacional, ou seja, o Galo teve um dia a menos de recuperação em relação ao seu adversário para o confronto de mata-mata. Deixa eu contar só mais uma sobre o Cruzeiro. Rian Guilherme, novo reforço do clube, desembarcou na tarde desse domingo em Belo Horizonte. Ele chega comprado do Fortaleza. O Cruzeiro adquiriu 85% dos seus direitos econômicos por cifras bem baixas. Preciso falar agora sobre o Flamengo. Você percebeu que mais de um time inteiro de atletas do elenco rubro-negro foi alvo de propostas ou sondagens nessa janela de transferências? E esse número só não é maior, porque alguns atletas já saíram, como o Wesley, que foi para Roma, como o Gerson, que foi para o Zenit, e o Matheus Cunha, que assinou um pré-contrato com o Cruzeiro. Dá para lembrar também que as lesões de Pulgar e De La Cruz impediram que eles se tornassem mais 2 jogadores nessa relação de atletas sondados pelo mercado brasileiro e internacional. Bora para os números. São 13 jogadores, tá? Do Flamengo, que foram sondados ou foram alvo de propostas. O Léo Ortiz, zagueiro titular absoluto, teve ofertas de Napoli e Leipzig. Já o Léo Pereira foi alvo de sondagens do Sevilla, do Valência e do Porto. O Alexandro recebeu proposta gigante de um time da Arábia Saudita, mas preferiu continuar no Flamengo. Ayrton Lucas também recebeu proposta do Al Nassr da Arábia Saudita. Alan, volante que nem é titular do Fla, teve proposta do Pumas, do México. Everton Araújo foi observado pelo Eintracht Frankfurt e pelo Villarreal. O Wallace Yan esteve na mira do Wolverhampton. O time inglês chegou a cogitar uma proposta boa, o Flamengo não quer vender sua joia nessa janela de transferências. Michael teve proposta de empréstimo de 14 milhões de uma equipe da segunda divisão da Arábia Saudita chamada Al-Ula. O Juninho foi alvo recente de 3 propostas de empréstimos de equipes da Arábia Saudita. O empresário dele me falou que o Flamengo só topa negociá-lo em definitivo, recuperando os 5 milhões de euros. Teve também uma sondagem do Grêmio por Everton Cebolinha. O Luiz Araújo foi alvo de mais 2 propostas do Cruzeiro, enquanto Matheus Gonçalves foi alvo de propostas de Cruzeiro, Red Bull Bragantino, CSKA e Olympiacos. Para fechar, Vitor Hugo, meio atacante que não consegue jogar sob o comando de Felipe Luiz, interessa ao Santos e ao Famalicão. Vamos para as informações. Eu vou começar falando dessa do Andrés Pereira, tá? Na verdade, não, vou deixar por último. Como eu disse que é o molinho, eu vou deixar o molho por último do Andrés Pereira. Antes a gente vai contar aqui todos os detalhes envolvendo essa guerra fria nos bastidores entre Flamengo, Palmeiras e CBF. Vamos lá. No meu Twitter,
Eu estou gravando esse vídeo aqui domingo, nesse momento, 8h22 da noite, tá? No meu Twitter, eu trouxe todos os bastidores dessa situação no lado do Flamengo. Vamos lá, eu escrevi o seguinte: bastidores, a CBF vinha conversando com o Flamengo e até com outros clubes nos últimos 3 dias sobre o calendário para saber a opinião dos mandatários. Ontem, no caso, sábado, a entidade comunicou o adiantamento do fim do Brasileirão para o dia 7 de dezembro, algo que o Rubro Negro e o Palmeiras eram contra inicialmente, prestem atenção. A CBF abordou o Flamengo com a ideia, alegando que seria do interesse do clube. Nestas conversas, BAP, presidente do Flamengo, respondeu que não queria nenhuma mudança no calendário feito por ele, sem aceitar nenhuma sugestão de ninguém. Porém, fizeram do mesmo jeito. Na visão do Flamengo, na história dos pontos corridos, jamais houve tamanha interferência na tabela. Ontem, ainda no sábado, na entrega da medalha do título do Mundial Sub-20 conquistada pelo Flamengo, BAP deixou claro para o presidente da CBF, Sami Chaldi, que iria se inteirar sobre o assunto. O que o Flamengo fará? A informação que eu tenho, como disse primeiramente um amigo Bernardo Ramos e nós confirmamos, o clube vai emitir uma nota oficial sobre o assunto, citando os dirigentes da CBF e criticando a decisão da entidade. E quando a gente fala dirigente da CBF, leia-se Júlio Avelar, diretor de competições da CBF, e Sami Chaldi, presidente da CBF. Por que a diretoria não tenta uma reunião com a CBF? Fiz esse questionamento e me responderam: não fará isso, e o motivo já foi citado acima. A CBF vinha conversando com o Flamengo para saber a opinião do clube sobre essa mudança no calendário e mesmo assim a entidade manteve a decisão. Ou seja, pouco se importaram com a opinião do Flamengo. Porque o Flamengo e o Palmeiras se sentem prejudicados. A CBF alterou o calendário do Brasileirão, adiantando o fim da competição para o dia 7 de dezembro. Antes iria até o fim de dezembro, dia 21, se não me engano. Desta forma, o Flamengo, que teria 6 semanas livres para descansar e treinar, pois está fora da Copa do Brasil, agora só terá 1 semana. E o Fla ainda tem um jogo atrasado contra o Sport. Beleza. O tempo passou, o Palmeiras se manifestou. Pasmem. O Palmeiras se manifestou a favor da CBF. E eu vou ler na íntegra o que o Palmeiras disse. Em razão da participação de 4 times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, a CBF conversou no fim do ano passado com seus parceiros e com os clubes da Série A sobre a necessidade de ajustar o calendário da temporada 2025. A alternativa encontrada foi interromper o Campeonato Brasileiro entre os meses de junho e julho e agendar para o 21 de dezembro o fim da competição. Todos estavam cientes, portanto, da possibilidade de as rodadas finais do Brasileirão coincidirem com as do Intercontinental, competição que o campeão da Libertadores disputará a partir de 10 de dezembro. No entanto, como os 3 clubes do país garantidos nas quartas de final da Libertadores não estão mais na luta pelo título da Copa do Brasil, surgiu a oportunidade da CBF ajustar novamente o calendário a fim de evitar um possível conflito entre as datas do Brasileirão e do Intercontinental, bem como o risco de a temporada 2025 se alongar até o início de 2026. Desse modo, o fim do Brasileirão foi antecipado para 7 de dezembro e a final da Copa do Brasil se realizará no dia 21 de dezembro. Diante deste difícil contexto apresentado, o Palmeiras compreende e respeita as alterações divulgadas no sábado pela CBF. Bom, beleza. Eu vou trazer aqui mais apuração sobre isso. Inclusive, os amigos do GE também publicaram. É basicamente a mesma apuração nossa, porque é óbvio que eles estão falando com as mesmas pessoas, não faz no menor sentido, e com certeza as pessoas estão passando os mesmos pontos, até porque um ponto de insatisfação não é diferente de insatisfação da mesma pessoa, não faz o menor sentido. Mas enfim, vocês entenderam. Os pontos de incômodo do Flamengo com a mudança de calendário feita pela CBF. O clube já tinha se organizado para ter 4 períodos sem jogos, semanas das semifinais e finais da Copa do Brasil, para focar nos treinos e na recuperação dos jogadores. Boa parte do elenco, inclusive, é sempre convocado para as suas respectivas seleções nas datas FIFA, tá? Enxergou a mudança como um favorecimento ao Cruzeiro, que dos 3 favoritos ao título Brasileirão,
será único esse período para descanso e preparação nas semanas da Libertadores. Flamengo e Palmeiras ainda estão na disputa. A diretoria rubro-negra também se incomodou com uma mudança tão grande, enquanto vê resistência da CBF para pedidos mais simples, como, por exemplo, mexer no horário de um jogo. E é verdade isso, tá? O Flamengo acredita que a CBF errou ao montar o calendário da temporada sem levar em consideração que os últimos 6 campeões da Libertadores foram brasileiros. Ou seja, a probabilidade seria alta de haver uma sobreposição de datas da Copa Intercontinental com o Brasileirão em dezembro. Mas o clube não acha justo mudar as regras no meio da temporada sem que todos os clubes aprovem. É inacreditável, gente. Assim, com todo respeito, de fato, se a gente olhar bem, faz sentido o que a CBF fez. Mas por que demorou tanto? E por que o Palmeiras está apoiando a CBF desse jeito? Fica aqui o questionamento. Por quê? O Palmeiras também está sendo prejudicado. Mas, pelo visto, o Flamengo está sozinho nessa. E na boa, assim, cara, o Flamengo está sendo prejudicado por uma bagunça que é a CBF. Uma bagunça. Uma bagunça. Enfim, fica aí a informação para vocês. Para finalizar nosso vídeo, aquele molinho que é o Andrés Pereira. O Palmeiras encaminhou a contratação de Andrés Pereira junto ao Fulham. O Andrés Pereira não está sendo mais utilizado no Fulham. Ele e o treinador não estão se dando bem. O jogador nem sequer foi relacionado no último jogo. O jogador está infeliz lá, pediu para ser negociado e o Fulham entende que chegou o momento de vendê-lo. O Palmeiras vai pagar cerca de 12 milhões de euros para contratar Andrés Pereira. E o grande detalhe dessa história eu falei na introdução. Vocês têm noção que a chance é enorme de ser Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores? A chance é muito grande, tá? Não é nenhum absurdo isso. E o Andrés Pereira, aquele que falhou, ou melhor, protagonista da maior falha da história do Flamengo, que foi na falha contra o Palmeiras, na final da Libertadores lá no Uruguai, ele pode agora estar do outro lado, jogar pelo Palmeiras contra o Flamengo numa final de Libertadores, porque sim, se ele for contratado agora, ele pode ser inscrito pelo Palmeiras ainda na Libertadores. O futebol, sempre com roteiros bem emocionantes para a gente contar futuramente. Dito isso, galera, tem jogo do Flamengo nessa segunda-feira, 9 horas da noite, contra o Vitória. O Palmeiras joga 7 horas da noite também nessa segunda contra o Sport. O Cruzeiro venceu o Internacional. O Palmeiras deve vencer o Sport. O Flamengo precisa vencer o Vitória. Jogo com casa cheia, mais 50 mil pessoas presentes no Maracanã, mesmo sendo um horário e um dia bem exótico, segunda-feira, 9 horas da noite, extremamente complicado para os torcedores, mas mesmo assim, a massa rubro-negra vai se fazer presente, a grande nação rubro-negra vai se fazer presente e vai comparecer ao Maracanã para apoiar o time. Beleza? Todos à disposição, fica a dúvida aí de qual time vai mandar a campo. Tamo junto, valeu, fui! É isso aí então, torcedor rubro-negro, ficamos por aqui com o vídeo de hoje com as informações do Flamengo. O Flamengo que joga hoje 9 da noite contra o Vitória no Maracanã, buscando aí manter a primeira colocação do Campeonato Brasileiro. E é claro que o Flamengo deve seguir aí com mais uma vitória, já que a equipe do Vitória, né, tá na zona de rebaixamento, mas é jogo aí para se preocupar por questões que não pode dar mole, né, para time que tá ali brigando contra o rebaixamento. Caso o Flamengo vencer, continua aí em primeiro lugar, já que o Cruzeiro também venceu a equipe do Internacional e está na briga com o Flamengo.